Você já percebeu como o cansaço vai entrando devagar, sem pedir licença, até chegar num ponto em que até respirar parece pesado? Talvez seja esse o lugar em que você está agora. Tudo continua andando, mas por dentro algo parece ter parado. E se eu te dissesse que é exatamente nesse ponto que Deus costuma sussurrar mais perto? Talvez Deus já esteja falando aí dentro, no meio desse silêncio que parece vazio. E se você não estivesse tão sozinho quanto imagina? Há um cansaço que não se resolve com uma noite de sono. É o cansaço de quem carrega muita coisa por dentro. Preocupações com o futuro, culpa pelo passado, medo de decepcionar os outros, medo de decepcionar a Deus. Por fora, você cumpre o que precisa. Por dentro, sente como se estivesse caminhando numa praia longa demais, com os pés afundando na areia a cada passo. Ninguém vê esse peso, mas ele está aí, no fundo do peito. Talvez você conheça bem essa cena. A casa finalmente fica silenciosa. O dia termina. As luzes se apagam aos poucos. E é justamente nessa hora que os pensamentos mais pesados aparecem. Você olha para o teto, para a janela, sente o ar parado do quarto e, sem dizer em voz alta, o coração pergunta: Deus, o Senhor ainda está aqui? Ou eu estou vivendo tudo isso sozinho? É uma pergunta quase sussurrada, mas que ecoa como se estivesse à beira de um mar escuro. Ao mesmo tempo, o mundo à sua volta parece cada vez mais barulhento. Mensagens, notificações, cobranças, expectativas, tudo grita. Mas, paradoxalmente, você se sente mais só do que nunca. É como caminhar num calçadão cheio de gente, ouvindo risadas e conversas, mas por dentro sentir-se sentado sozinho numa praia vazia, com o vento frio batendo no rosto e nenhuma voz de verdade para te alcançar. Nesse lugar interior, onde ninguém vê, nasce uma mentira perigosa. Eu tenho que aguentar tudo sozinho. Você começa a acreditar que não pode fraquejar, que precisa ser sempre forte, que é melhor engolir o choro do que admitir que não está bem. E, pouco a pouco, a vida vai perdendo cor. Aquilo que antes dava alegria vira apenas mais uma tarefa. Até as coisas simples, o cheiro de café, o som da chuva, um abraço sincero, passam sem tocar o coração da mesma forma. Mas é justamente aí que Deus começa a agir de um jeito diferente. Não com trovões, não com espetáculo, mas com pequenos sinais. Às vezes é uma frase de um versículo que volta à memória, às vezes é uma música que te encontra no momento certo, às vezes é uma conversa simples em que alguém diz exatamente aquilo que você precisava ouvir. É como uma luz suave acendendo atrás de uma janela fechada. Ainda não ilumina tudo, mas te lembra que existe um lugar de calor e de abrigo. Talvez, no meio desse cansaço, você tenha soltado um suspiro mais profundo, daqueles que saem sozinhos, sem palavras. Pode ter sido no ônibus, lavando a louça, parado no trânsito ou deitado na cama, ouvindo o barulho distante da cidade. Esse suspiro, que parece tão pequeno, carrega uma oração inteira. E a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos. Isso quer dizer, Deus entendeu o que você não conseguiu dizer. Ele vê as noites em que o sono não vem, as manhãs em que você levanta no automático, os momentos em que você faz o que precisa, mas por dentro sente que está só, sobrevivendo. Ele conhece o ponto exato em que o seu coração pensou: eu não aguento mais. E ainda assim, você está aqui. Não é só força sua. Há uma mão que continuou segurando a sua, mesmo quando você achou que já tinha soltado a dele. Talvez você consiga se imaginar numa tarde junto ao oceano. As ondas vêm e vão. O vento traz um cheiro leve de sal. O céu começa a mudar de cor. De longe, você vê uma casa com luz suave acesa na janela, como se alguém estivesse esperando.
O caminho até lá parece longo, mas só de saber que existe aquele ponto de luz, o peito respira um pouco diferente. Nesta primeira parte, eu quero que você guarde uma verdade simples. O seu cansaço não é sinal de que Deus foi embora. Muitas vezes, é justamente o lugar onde ele se aproxima com mais ternura. Enquanto você caminha, talvez arrastando os pés pela areia da vida, ele está ao seu lado, deixando um rastro de passos ao lado dos seus. E mesmo que você ainda não consiga ouvir claramente, o que ele continua dizendo ao seu coração cansado é: eu ainda estou aqui. Há momentos na vida em que você pode estar rodeado de gente, colegas, família, vozes, risos, passos apressados na rua, e ainda assim sentir que ninguém realmente percebe o que está acontecendo dentro do seu peito. É como se o mundo continuasse girando, cheio de movimento, enquanto você permanece parado por dentro, preso num lugar que ninguém mais consegue enxergar. Esse tipo de solidão não depende de estar fisicamente só. Ele nasce quando a alma se sente invisível. Talvez você já tenha vivido algo assim. Está numa mesa com várias pessoas. A conversa flui, todos parecem animados, mas você sente um pequeno vazio bem no centro do peito. Você sorri, responde, participa, mas ao mesmo tempo há uma distância silenciosa entre a sua alma e tudo ao redor. Como se você estivesse sentado atrás de uma parede de vidro. Todos te veem, mas ninguém realmente chega até você. E isso dói. Não porque as pessoas não se importem, mas porque existem dores que só Deus consegue acessar. Às vezes, essa sensação vem depois de semanas carregando preocupações sozinho. Outras vezes, aparece depois de uma decepção silenciosa, daquelas que você nem quis comentar com ninguém. Ou surge quando você tenta ser forte demais, quando tenta mostrar ao mundo que está tudo bem, mesmo sabendo que não está. É um tipo de solidão que se mistura com cansaço, com saudade de sentir paz, com o desejo profundo de ser entendido sem precisar explicar longamente. E é justamente nesse ponto que muitos sentem uma espécie de desconexão com Deus. Não porque ele não esteja presente, mas porque o sofrimento cria um nevoeiro por dentro. Você tenta orar, mas as palavras parecem não sair. Abre a Bíblia, mas a mente vaga. Escuta uma música cristã e, em vez de conforto imediato, sente uma pequena ponta de culpa. Por que eu não consigo sentir Deus como antes? É como se você estivesse sentado na beira de um pier, olhando o mar escuro, sabendo que as ondas continuam vindo, mas incapaz de perceber o seu som. Mas Deus, ele não se distancia quando você se sente distante. Ele não se perde quando você está confuso. Ele não se cala quando você não consegue ouvi-lo. Na verdade, são nesses dias de solidão interior que ele caminha mais perto, ainda que você não perceba. Como uma luz suave acesa dentro de uma casa ao longe, ele continua ali, mantendo a chama que você acha que perdeu. Imagine por um instante uma cena simples. Você está andando por uma orla ao final da tarde. O vento carrega um cheiro leve de sal. O céu começa a se tingir de tons dourados e rosados. Há pessoas caminhando, correndo, conversando. Mas você sente algo diferente. Uma espécie de sussurro silencioso que toca seu coração. Não é uma frase clara, não é uma resposta imediata, mas é a sensação discreta de que alguém te acompanha. De que você não está atravessando tudo isso sozinho. É assim que Deus se aproxima muitas vezes, através de pequenas percepções. Aquele alívio repentino no meio de um pensamento pesado. Aquele conforto que aparece do nada quando você lembra de uma promessa bíblica que nem fazia parte dos seus planos pensar naquele momento. Aquele abraço que você recebeu e que por alguns segundos fez o coração respirar de novo.
ou simplesmente aquele instante em que você sente vontade de falar com Deus, mesmo achando que não tem forças, e descobre que só o desejo já é uma oração. O que você sente não é fracasso espiritual, é humanidade. Deus nunca pediu que você fosse forte o tempo todo. Ele nunca exigiu que a sua fé fosse impecável. Ele sabe da sua história, das suas marcas, das suas tentativas silenciosas de continuar. Ele conhece a sua saudade de paz, a sua vontade de descansar, a sua necessidade de sentir que alguém realmente entende o que pesa aí dentro. E ele entende. Mais do que qualquer pessoa. Ele vê o que ninguém vê. Ele escuta o que você não consegue dizer em voz alta. Ele permanece quando tudo parece distante. Por isso, mesmo cercado de gente, mesmo vivendo um desses dias em que a alma dói de um jeito discreto, você pode ter certeza. Deus está caminhando ao seu lado, envolvido nesse silêncio que parece vazio. Ele está dizendo, mesmo que em voz suave demais para você captar completamente, algo profundamente verdadeiro. Eu ainda estou aqui, mesmo quando você acha que está sozinho. Há momentos em que até as palavras mais bonitas parecem falhar. Versículos que um dia trouxeram paz, agora soam distantes, como ecos de um tempo em que você se sentia mais forte. Conselhos bem-intencionados não chegam ao fundo da alma. Frases prontas perdem o brilho. É como se o coração estivesse envolto por uma névoa espessa e nada, absolutamente nada, conseguisse atravessar até o centro do seu ser. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Um tempo em que as palavras não consolam mais. E isso assusta, porque você pensa: se nem a oração me acalma, o que vai me ajudar? Se nem a Bíblia entra, será que Deus se afastou? Por que eu não sinto mais aquilo que sentia antes? Essas perguntas nascem devagar, mas crescem rápido, como ondas que começam pequenas e de repente batem com força contra o peito. Você tenta encontrar forças, tenta repetir frases conhecidas, tenta se levantar espiritualmente, mas tudo parece cair num espaço vazio dentro de você. Mas há algo profundo e verdadeiro que quase ninguém te contou. Nem sempre Deus fala com palavras. Muitas vezes, ele fala com presença, com silêncio cheio de significado, com ternura que não usa som, com um abraço interior que não depende de frases. Há um momento no caminho espiritual em que Deus deixa de consolar do jeito que você está acostumado, para consolar de um jeito mais profundo. Quando as palavras não funcionam, ele começa a trabalhar direto no coração. Como um médico que toca na ferida com precisão, sem discursos, apenas com cuidado. Como alguém que segura sua mão no escuro sem precisar explicar nada. Talvez seja isso o que está acontecendo com você agora. Não é ausência de Deus, é transição, é mudança de forma, é amadurecimento espiritual. Deus está te levando para um nível mais íntimo, onde a fé cresce mesmo quando o sentimento desaparece. Imagine-se sentado numa praia ao fim do dia. O céu está quieto, com tons suaves de lilás e dourado. O mar respira num ritmo lento, quase maternal. Você não ouve uma grande mensagem, não tem uma revelação, não sente um calor extraordinário. Mas sente algo discreto, profundo, quase imperceptível. A alma descansando um pouco. Não porque alguém te disse algo, mas porque Deus simplesmente está ali. É assim que ele age na sombra do silêncio. Às vezes, ele fecha a porta das respostas fáceis para abrir a porta da confiança. Às vezes, ele silencia as emoções para te ensinar que a fé pode caminhar mesmo sem sentir. Às vezes, ele permite o vazio das palavras para que você aprenda a perceber a presença dele de forma mais pura, mais simples, mais viva. E mesmo quando parece que nada está acontecendo, algo está.
Porque o cansaço que você sente, a dificuldade em orar, a multiplicidade de pensamentos confusos, tudo isso não é sinal de fracasso espiritual. É sinal de que você está passando por um território profundo, onde Deus trabalha sem testemunhas, onde Ele cura partes que você nem sabe nomear. Pensa por um momento. Quantas vezes no passado você achou que não seria capaz de superar certas dores e superou? Quantas noites que pareciam intermináveis ficaram para trás? Quantas vezes você sentiu que Deus estava distante, mas depois descobriu que Ele tinha te carregado nos braços? Deus não muda. Ele não se afasta. Ele não esquece o que prometeu. E Ele não te abandona só porque você não consegue sentir. A verdade é que muitas vezes o consolo de Deus não começa com palavras. Começa com presença. Começa com um suspiro profundo que você solta sem perceber. Começa com um peso que diminui de forma sutil. Começa com um ato pequeno de coragem, levantar da cama, respirar fundo, tentar mais um dia. Começa quando, mesmo sem sentir nada, você diz: Senhor, eu ainda preciso de ti. Nesse momento, o céu se move. O invisível trabalha. E Deus te segura com uma suavidade que nenhum ser humano seria capaz de oferecer. Porque quando as palavras não consolam mais, Deus começa a consolar com o próprio coração dele. Há noites que parecem mais longas do que deveriam. Você deita esperando descanso, mas a mente continua acesa, como uma cidade que se recusa a dormir. Pensamentos passam como carros em velocidade, luzes rápidas que não param. O silêncio do quarto, que deveria trazer paz, só deixa mais evidente o barulho dentro de você. E ali, naquela mistura de escuridão e inquietação, cresce a sensação de que ninguém te entende completamente, nem mesmo você. Há noites em que o travesseiro parece saber mais da sua história do que qualquer pessoa. E você vira para um lado, depois para o outro, tentando achar uma posição onde a alma também possa descansar. Mas o coração continua pulsando pesado, carregando lembranças, preocupações, culpas, saudades. Você respira fundo, fecha os olhos, tenta se convencer de que amanhã vai ser diferente. Mas uma parte sua ainda está presa em algo que você não consegue resolver sozinho. É nesse tipo de noite que muitas pessoas acham que Deus se cala. Mas, curiosamente, é nesse tipo de noite que Deus mais fala. Não com barulho, não com espetáculo, não com uma resposta imediata, mas com uma voz suave, tão discreta que você só percebe se parar de lutar contra o próprio cansaço. Imagine o quarto escuro. A luz da rua entrando pela janela, projetando traços suaves nas paredes. No fundo, um som distante de vento. Talvez o mar respirando se você estivesse perto da costa. Você está deitado, imóvel, tentando encontrar descanso. De repente, um pensamento diferente chega. Não daqueles que trazem medo, nem daqueles que pressionam, mas um pensamento que parece mais leve. Você não está sozinho. Ele não vem como ideia sua. Ele não vem como lembrança aleatória. Ele vem como algo colocado dentro de você. Um sopro, uma brisa espiritual, um fio de luz no meio da noite. Essa é a voz de Deus quando ele escolhe falar em silêncio. A Bíblia diz que Deus falou com Elias, não no vento forte, não no terremoto, não no fogo, mas em um sussurro suave. E é exatamente assim que ele fala com muitos corações cansados. Quando a noite está mais escura, quando as forças estão menores, quando a alma finalmente para de fingir que consegue tudo sozinha. Há noites em que você sente uma vontade inesperada de orar. Não uma oração bonita, não uma oração cheia de palavras, mas um simples: Senhor, eu não sei mais o que fazer. E isso diante de Deus vale tanto quanto um sermão inteiro. Há noites em que você lembra de um versículo que nem estava tentando recordar.
Há noites em que você sente um calor suave no peito, como se alguém tivesse colocado uma mão sobre você. Há noites em que o peso diminui, mesmo sem explicação. É Deus. É Ele, entrando pelas frestas da sua vulnerabilidade. É Ele, aproximando-se com ternura de quem já não tem forças para se levantar sozinho. Talvez você já tenha experimentado isso sem perceber. Aquele instante em que a mente estava agitada, mas por um segundo você respirou melhor. Aquele momento em que, mesmo sem resposta, você sentiu uma pontinha de esperança, tão pequena quanto uma faísca, mas suficiente para manter a luz acesa dentro de você. Deus trabalha assim, no detalhe, na sutileza, no respiro. E mesmo quando você não sente nada extraordinário, a voz dele continua ali, atravessando a escuridão do seu quarto e alcançando o seu coração. Às vezes ela chega como um pensamento calmo: eu estou aqui contigo. Às vezes chega como um convite: entrega isso para mim. Às vezes chega como uma lembrança suave: você não precisa ser forte agora. E quando essa voz aparece, algo dentro de você começa a desfazer o nó. Não tudo de uma vez. Não num milagre instantâneo, mas num processo amoroso, lento, quase invisível, como o amanhecer que começa com uma linha de luz antes que o sol realmente apareça. Naquela noite longa, o que Deus está tentando te dizer não é complicado, nem teológico, nem pesado. É simples, eterno, é profundamente humano. Eu ainda estou aqui, mesmo quando você acha que está no escuro. E é nesse sussurro, tão fácil de perder, tão fácil de ignorar, que começa a cura de muitas almas. Porque quem aprende a ouvir Deus na noite, aprende a caminhar com Ele em qualquer manhã. Há dores que ninguém vê, feridas que você aprendeu a esconder até de si mesmo. Há sentimentos que você deixou de nomear, porque perdeu a esperança de que alguém pudesse entendê-los. E é justamente nesse território silencioso, onde o coração já não tem palavras e o corpo apenas continua por inércia, que Deus faz algo inexplicável. Ele abraça você por dentro. Não é um abraço físico. Não é uma emoção forte. Não é um sinal espetacular. É algo mais profundo, mais discreto, mais verdadeiro. É uma presença que envolve o coração como um cobertor quente numa noite fria. Você não sabe explicar, mas também não consegue negar. É como se alguém finalmente reconhecesse a dor que você esconde. Talvez você já tenha sentido isso em um momento comum. Lavando louça, parado no sinal. No banho, enquanto a água cai e você abaixa a cabeça por cansaço. No ônibus, olhando pela janela enquanto a cidade passa depressa. Ou naquela pausa espontânea em que você simplesmente suspira fundo, sem saber por quê. E por alguns segundos, só alguns, você sente que não está sozinho. Esse é o abraço invisível de Deus. Ele não chega com barulho porque Deus nunca invade o coração. Ele entra com delicadeza. Ele não força a cura, ele a semeia. Ele não te pressiona a acreditar. Ele te envolve até que a fé renasça, quase sem esforço. Imagine por um instante que você está sentado à beira do mar. O vento bate suave no rosto, a luz do fim da tarde pinta o céu com cores macias, e o som das ondas cria um ritmo lento que acalma até os pensamentos mais inquietos. Você sente a areia fria sob os pés e percebe que cada respiração fica um pouco mais leve. Você não ouve nenhuma frase audível, mas percebe uma paz que não combina com o peso do dia. Uma paz que não condiz com o que você está sentindo. E ainda assim, ela está ali. É assim que Deus abraça. Às vezes, esse abraço chega como um alívio repentino depois de horas de ansiedade. Outras vezes, como um choro que finalmente sai depois de semanas segurando tudo. Às vezes, como uma coragem inesperada para levantar da cama. Às vezes,
como um sorriso pequeno que nasce sem motivo. Às vezes, como aquela sensação suave de que você é amado, mesmo sem se sentir digno de amor. Esse abraço invisível é a maneira de Deus dizer: eu vejo você. Eu sei o que dói. Eu não fui embora. E quando você o sente, algo dentro de você começa a se reorganizar. Pequenas coisas ganham novo significado. A respiração se torna menos pesada. O pensamento se acalma por alguns instantes. A alma relaxa, como se pudesse finalmente descansar nos braços de alguém que nunca vai soltar. O mundo pode até dizer que você precisa ser forte o tempo todo, que não pode chorar, que deve aguentar firme. Mas Deus nunca disse isso. Ele conhece suas limitações, seus medos, seus vazios. Ele sabe quando o coração está no limite. E é justamente aí, quando você chega ao fim das próprias forças, que ele começa a carregar você. Às vezes, você acha que está sobrevivendo por pura força sua, mas não está. Muitas das vezes em que você não desabou completamente, foi porque Deus sustentou o que você não conseguia mais sustentar. Ele segurou o peso. Ele protegeu sua mente no momento certo. Ele te manteve de pé, quando ninguém imaginava que você estava caindo. E esse abraço, mesmo invisível, é real. Tão real quanto a dor. Tão real quanto a sensação de estar perdido. Tão real quanto a necessidade de recomeçar. A verdade é que Deus abraça você antes mesmo de você pedir. Antes mesmo de você entender o que precisa. Antes mesmo de você conseguir orar. Ele abraça porque ama. E ama de um jeito que não depende do seu desempenho espiritual, da sua força, do seu humor, da sua fase. Ele ama porque você é dele. E enquanto você caminha, às vezes tropeçando, às vezes cansado, às vezes sem saber para onde ir, ele continua ao seu lado, envolvendo você com essa presença silenciosa que cura o que ninguém vê. O abraço de Deus não é algo que você sente o tempo todo, mas ele está presente o tempo todo. E quando mais você precisa, ele se aproxima e sussurra, sem som, só com amor. Eu ainda estou aqui. Há momentos na caminhada espiritual em que Deus, com a delicadeza de quem conhece cada canto da alma, começa a tocar em lugares que você evitou por muito tempo. Não para te machucar, não para te expor, mas para curar o que ficou escondido, enterrado, silenciado dentro de você. E essa etapa, embora necessária, costuma ser uma das mais difíceis, porque mexe com aquilo que você aprendeu a ignorar. A verdade é que todos nós carregamos feridas antigas. Algumas vêm da infância, outras de relacionamentos que nos marcaram, outras de situações que nunca conseguimos entender. Há palavras que ficaram presas na memória. Há escolhas que deixaram cicatrizes. Há medos que criaram raízes profundas. Há culpas que se tornaram parte do nosso jeito de pensar. E com o tempo, começamos a viver como se isso fosse normal, como se a dor fosse parte natural da estrutura do coração. Mas Deus não aceita que você viva preso ao que te feriu. Ele não se conforma com a sua dor. Ele não aceita que sua identidade seja formada pelo trauma. Então, em algum momento, ele começa a revelar a raiz do sofrimento. Não como alguém que arranca um machucado à força, mas como um médico que toca devagar, observando a reação do paciente, medindo cada movimento para não causar mais dano do que já existe. Deus nunca expõe uma ferida para te envergonhar. Ele expõe para que você finally possa respirar sem carregar aquilo. Às vezes, essa revelação vem através de uma lembrança que retorna com força. Às vezes, através de uma conversa simples que te faz perceber algo que estava escondido. Às vezes, através de uma oração em que você finalmente diz a verdade para Deus. A verdade que evitou por anos. Outras vezes, ela chega como um choro inesperado.
aquele que surge do nada, sem aviso, como se alguém tivesse aberto uma porta dentro da alma. E é exatamente isso. Deus abre portas que você fechou com medo. Você pode até pensar que está regredindo, que está ficando mais fraco, que está perdendo o controle. Mas, na verdade, está acontecendo o contrário. Quando a raiz da dor aparece, quando aquilo que te machucou finalmente vem à superfície, você não está quebrando. Você está sendo libertado. Imagine que você está caminhando por uma trilha à beira-mar. O vento sopra suave. O som das ondas acompanha cada passo. Mas o caminho é estreito e, de repente, você tropeça em algo que estava escondido sob a areia. Você para, olha, e percebe uma pedra que parecia pequena, mas estava presa profundamente. Enquanto ela estava lá, sempre ia te fazer tropeçar. Uma vez exposta, você pode remover. É isso que Deus faz. Ele revela para remover. Ele ilumina para libertar. Ele expõe para curar. E por mais desconfortável que seja ver certas lembranças de frente, existe algo profundamente amoroso nesse processo. Porque Deus só toca na raiz da dor quando você está pronto, mesmo que você ache que não está. Ele sabe o momento exato em que seu coração pode encarar a verdade sem desmoronar. Ele sabe qual palavra te quebraria e qual palavra te reconstruiria. Quando Deus começa a mostrar a origem da sua dor, ele também começa a mostrar outra coisa, algo que talvez você nunca tenha percebido. Você nunca enfrentou nada sozinho. Naquela situação que te marcou, ele estava lá. Naquele dia em que você se sentiu abandonado, ele permaneceu. Naquele erro que te trouxe culpa por anos, ele te perdoou no mesmo dia. Naquela perda que partiu seu peito, ele te sustentou quando você achou que não suportaria. E é quando essa verdade se encaixa no lugar certo que o coração sente algo novo, uma espécie de alívio misturado com lágrimas. Uma paz que não vem de entender tudo, mas de saber que Deus nunca deixou você atravessar a dor sozinho. A raiz das suas feridas pode ser profunda, mas o amor de Deus é mais profundo ainda, mais antigo, mais forte, mais capaz. E quando ele toca essa raiz, não importa quantos anos ela ficou escondida, algo começa a acontecer de forma lenta e milagrosa. A dor perde força, a culpa perde voz, o medo perde autoridade, e o coração começa, enfim, a respirar como quem volta para casa. Porque quando Deus revela a raiz da dor, ele já está preparando o terreno da cura. Depois que Deus revela a raiz da dor, chega um momento silencioso, quase sagrado, em que ele te convida a dar um passo. Não um passo enorme, não algo heróico, não uma mudança radical que exige forças que você não tem. É sempre um passo pequeno, mas é justamente o passo que parecia impossível até agora. Porque existe um tipo de fé que não nasce do entusiasmo, nem da euforia espiritual, nem da sensação de vitória. Existe uma fé que nasce do cansaço, uma fé que nasce do limite, uma fé que nasce da consciência profunda de que você não consegue seguir sozinho. Essa é a fé que Deus valoriza, porque ela não vem da sua força, vem da dependência dele. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Uma vontade tímida de recomeçar, um desejo discreto de confiar de novo, uma coragem pequena, quase frágil, mas real. E é dessa centelha de coragem que Deus constrói caminhos inteiros. Há um momento na jornada em que o coração, mesmo tremendo, olha para Deus e diz: Eu não sei como fazer, mas eu quero tentar. E essa simples frase muda tudo. Porque Deus nunca pediu que você soubesse como avançar. Ele apenas pediu que você desse o passo que cabe ao seu tamanho hoje. Imagine uma ponte de madeira sobre o mar. O vento sopra, as tábuas rangem, o horizonte parece distante. Você olha para frente e pensa:
Eu não sei se consigo atravessar. Mas então percebe algo. Você não precisa atravessar agora, só precisa dar o próximo passo. Só um. E quando o faz, descobre que o chão não cai, porque Deus sustenta. É assim que a fé real funciona. Passo após passo, não salto após salto. Às vezes, esse passo de fé é perdoar alguém que te feriu. Às vezes, é pedir perdão. Às vezes, é admitir que você precisa de ajuda. Às vezes, é recomeçar algo que você abandonou. Às vezes, é entregar finalmente aquilo que você tentava controlar. Às vezes, é simplesmente dizer: Senhor, guia-me. E esse sim silencioso move o céu. Você pode até achar que a sua fé é pequena demais. Mas Jesus disse que, se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, seria suficiente para mover montanhas. O que ele queria dizer não era sobre tamanho, era sobre direção. Uma fé pequena, mas colocada em Deus, vale mais do que uma fé enorme colocada em si mesmo. O passo de fé que parece impossível é sempre aquele que Deus toca primeiro no seu coração. É aquele pensamento repetindo suavemente: confia em mim, entrega isso para mim, solta esse peso, vem comigo. E mesmo tremendo, mesmo cheio de incertezas, você sente uma pequena paz surgindo quando imagina obedecer. Essa paz não é fruto da lógica, é fruto da presença de Deus indo à sua frente. Talvez você ache que não tem força, talvez ache que está atrasado, talvez ache que falhou demais, talvez ache que não merece mais recomeçar. Mas Deus não pergunta sobre o seu passado quando te chama. Ele olha para o seu coração hoje. E se ele está te convidando a dar um passo, é porque já preparou o chão. Lembre-se de algo importante. Fé não é ausência de medo. Fé é caminhar mesmo com medo. A verdadeira fé não ignora a dor. Não finge que não há inseguranças. Ela olha para tudo isso, respira fundo e diz: mesmo assim, eu vou. E quando você dá esse passo, por menor que seja, Deus te encontra no movimento. Ele não espera você chegar ao fim para te ajudar. Ele te sustenta desde o início. Ele te acompanha no caminho inteiro. Ele coloca sua mão embaixo da sua, como um pai que ensina um filho a andar. E, de repente, aquilo que parecia impossível começa a parecer possível. Aquilo que assustava começa a perder força. Aquilo que te prendia começa a se soltar. O coração, aos poucos, percebe que confiar não é saltar no escuro. É segurar na mão de alguém que você sabe que te ama. O passo de fé que parecia impossível se torna o início de um novo capítulo. E Deus, com a ternura de quem nunca falha, sussurra ao seu coração enquanto você avança: eu ainda estou aqui, caminha comigo. Há algo profundamente misterioso na forma como a esperança retorna. Ela nunca chega com pressa. Não invade, não obriga, não exige espaço. A esperança é como a primeira linha de luz que aparece no horizonte antes do amanhecer. Tão discreta que você só percebe se estiver atento. Mas, uma vez que surge, muda tudo ao redor. Depois do passo de fé, algo no seu interior começa a se mover. Não é uma revolução, não é uma euforia espiritual, não é uma resposta imediata. É algo mais sutil, mais humano, mais verdadeiro. A alma começa a respirar de novo. O coração, que parecia apertado há tantos dias, sente uma pequena abertura. Como se uma janela tivesse sido destrancada por dentro. Devagar, quase sem ruído. Talvez você já tenha vivido essa sensação. Acordar e perceber que, mesmo carregando os mesmos problemas, algo no seu peito está diferente. Há um fio de paz. Um suspiro mais suave. Uma pequena vontade de tentar, mesmo que ontem você estivesse pensando em desistir. Isso é esperança voltando. Não como explosão, mas como luz. A esperança retorna no tempo certo de Deus, nunca no nosso. Imagine o oceano ao amanhecer.
Durante a noite, o mar parece mais pesado, as ondas mais densas, a escuridão mais presente. Mas basta uma linha fina de dourado tocar a superfície da água e tudo muda. A mesma praia, o mesmo mar, o mesmo vento, mas a luz transforma a maneira como você vê tudo. O cenário não muda, o olhar é que muda. A esperança faz exatamente isso dentro do coração. E Deus é o autor dessa luz. Às vezes, a esperança volta através de pequenas coisas. Um versículo que toca de um jeito novo. Uma música que desperta saudade de Deus. Um momento simples em que você sente gratidão. Um sorriso inesperado, um gesto de carinho, uma conversa que aquece, um pensamento leve que surge no meio do dia. Outras vezes, ela volta como força discreta, quase imperceptível, mas real. Aquela força que te faz levantar da cama quando tudo em você queria ficar deitado. Aquela força que te faz orar mesmo sem sentir nada extraordinário. Aquela força que te faz escolher a paz, mesmo não tendo todas as respostas. A esperança não volta porque tudo melhora. A esperança volta porque Deus toca o coração. E quando essa luz começa a crescer, você percebe que coisas que pareciam impossíveis começam a se tornar possíveis. Dores que pareciam eternas começam a perder o domínio. Medos que te acompanhavam por anos começam a enfraquecer. A alma, que antes só queria sobreviver, agora começa a querer viver. É assim que Deus faz. Ele não apenas cura, ele restaura o brilho. Ele não apenas levanta, ele ensina a caminhar. Ele não apenas te sustenta, ele renova o sentido do caminho. Muitas pessoas acham que esperança é uma emoção forte, algo que enche o peito de uma vez. Mas esperança verdadeira é mais parecida com respiração. Vai e vem. Suave, constante, silenciosa. Não depende de vibração emocional, depende da certeza de que Deus está presente. E quanto mais você percebe essa presença, mesmo nas pequenas coisas, mais o horizonte interior se ilumina. Talvez, hoje, você perceba apenas um traço de luz. Talvez seja pouco. Talvez pareça frágil. Mas é assim que todo amanhecer começa. E Deus nunca deixa que essa pequena luz se apague quando é Ele quem a acende. A esperança volta quando você menos espera, mas exatamente quando você mais precisa. Ela volta quando você está cansado de lutar. Ela volta quando você pensa que não merece. Ela volta quando você entrega o pouco que tem. Ela volta quando Deus toca as partes que você escondia. E, principalmente, ela volta porque Ele nunca desistiu de você. O horizonte da alma começa a se abrir, e o coração entende algo que talvez nunca tenha compreendido tão claramente. Mesmo na sua noite mais longa, Deus já estava preparando o amanhecer. E conforme essa luz cresce, lenta, suave, constante, o coração cansado começa a ouvir, de maneira mais nítida, aquela frase que Deus vem repetindo desde o início da sua jornada. Eu ainda estou aqui. Eu sempre estive. Quando a esperança começa a iluminar de novo o horizonte interior, algo silencioso e transformador acontece. O coração aprende a ouvir Deus de uma forma nova. Não como antes, quando você dependia de emoções fortes, de sinais evidentes, de respostas imediatas. Agora, o coração ouve de um jeito mais maduro, mais tranquilo, mais íntimo. É como se Deus estivesse ensinando você a reconhecer sua voz, não apenas nos momentos extraordinários, mas no fluxo simples dos dias. A verdade é que muita gente acredita que escutar Deus é algo reservado para experiências especiais, quase sobrenaturais. Mas, na profundidade da vida com Ele, a voz de Deus se revela nos detalhes. Na brisa suave da manhã, no silêncio que acalma, na intuição que traz paz, no versículo que salta aos olhos de repente, no consolo que chega sem explicação, no eu te amo,
que você sente dentro do peito quando está prestes a desistir. Ouvir Deus diariamente não é sobre esforço, é sobre sensibilidade. E sensibilidade nasce de presença. Depois da dor, depois da revelação, depois do passo de fé, depois da esperança que renasce, o coração começa a se tornar mais desperto. Ele aprende a distinguir a voz de Deus da voz do medo, da ansiedade, da culpa. Aprende a identificar quando um pensamento traz paz e quando traz opressão. Aprende a perceber que Deus nunca fala com dureza destrutiva, nem com condenação fria, nem com acusação. Deus fala com verdade, sim, mas com ternura, sempre com ternura. Talvez você já esteja percebendo isso. Um tipo de calma nova dentro de você, pequena, delicada, mas real. Uma calma que não veio de fora, não veio de circunstâncias melhores, não veio de explicações. Ela vem de Deus. É a calma de quem sabe, mesmo sem sentir o tempo todo, que está sendo conduzido, protegido, amado. E quando essa percepção se torna rotina, o coração muda. Imagine novamente o oceano ao amanhecer. Agora, não como alguém que observa à distância, mas como alguém que já aprendeu o ritmo das ondas. Você sabe onde as marés sobem, sabe onde a água recua, sabe que a luz sempre volta, mesmo nos dias nublados. A sua alma começa a entender o mesmo movimento de Deus. Ele vem, ele guia, ele sustenta, ele ilumina. Todos os dias, em todos os momentos. O coração que aprende a ouvir Deus diariamente passa a reconhecer que o amor dele não depende do seu humor, que a presença dele não some quando você está cansado, que a voz dele não desaparece quando você perde o foco, que ele continua ali mesmo quando você não consegue sentir, que ele fala através da paz, não da pressão. Essa aprendizagem transforma tudo. Transforma a maneira como você ora. Não mais como alguém desesperado, mas como alguém que conversa. Transforma a maneira como você olha para si mesmo. Não mais como alguém quebrado, mas como alguém em cura. Transforma a maneira como você vive. Não mais correndo sozinho, mas caminhando acompanhado. E aos poucos, Deus começa a se tornar parte dos pequenos gestos do dia. No café da manhã, quando você respira fundo e agradece. No trabalho, quando percebe que não precisa carregar tudo. No caminho, quando sente um pensamento suave dizendo, calma. Na noite, quando dorme, sabendo que não está mais lutando sozinho. Ouvir Deus diariamente é isso. Não esperar o extraordinário, mas perceber o eterno no ordinário. Quando Deus se torna presença, a vida se torna oração. Quando Deus se torna voz, a alma se torna descanso. Quando Deus se torna companhia, o medo perde espaço. E você começa a notar algo que muda profundamente o modo como vive. Deus não é alguém que aparece apenas nos momentos de crise. Ele é o Deus que caminha ao seu lado todos os dias, até nos dias comuns, até nos dias simples, até nos dias silenciosos. O coração que aprende a ouvir Deus todos os dias se torna um coração que vive em paz. Não porque tudo está perfeito, mas porque sabe que Deus está presente. E é nesse ponto da jornada que a frase que acompanha você, desde o início, deixa de ser apenas consolo e se torna verdade vivida, experimentada, incorporada ao seu ser. Eu ainda estou aqui e estarei amanhã também. Há momentos na vida espiritual em que tudo o que você viveu, a dor, o cansaço, o silêncio, o pequeno passo de fé, a luz que voltou devagarinho, parece convergir para um ponto único, como se Deus estivesse preparando você, em cada detalhe, para um encontro mais profundo. Não um encontro de emoções intensas, nem um momento de êxtase espiritual, mas um encontro verdadeiro. Você e Deus, coração a coração. É como se toda a jornada tivesse sido um grande convite. E agora,
No silêncio claro do presente, você finalmente percebe isso. Há um instante em que você se dá conta de algo simples, mas transformador. Deus não estava te esperando no fim da estrada. Ele estava com você em cada passo. Ele não estava distante nos dias escuros. Ele estava sentado ao seu lado. Ele não apareceu apenas quando a esperança voltou. Ele a sustentou no momento em que ela parecia morta. E quando essa verdade encontra o seu coração, ela não chega como uma ideia teológica, nem como uma explicação racional. Ela chega como presença. Uma presença tão suave que parece vento, tão quente que parece sol no início da manhã, tão silenciosa que parece oração que nasce sozinha, e mesmo assim, tão real quanto o próprio ar que você respira. Imagine-se novamente perto do oceano. Não o oceano turbulento dos dias de aflição, mas o oceano calmo do amanhecer. O céu está pintado em tons de dourado e azul. As ondas respiram devagar, e a brisa carrega um cheiro leve de renovação. Ao longe, uma casa com luz suave continua acesa, a mesma luz que te acompanhou desde o início desta jornada. Mas agora, você não a vê como algo distante. Você entende que ela representa algo maior, o coração de Deus sempre aberto para você. Nesse cenário, ele se aproxima. Não há pressa, não há cobrança, não há exigência, apenas presença. E é exatamente isso que você sempre precisou. Você sente algo diferente no peito. Não uma emoção explosiva, mas uma paz profunda, que desce devagar, como se ocupasse lugares que estavam vazios há meses. Uma paz que não pede permissão, que não negocia, que não explica. Ela simplesmente chega, porque é dele. E então, no meio dessa paz, surge aquilo que você talvez tenha esperado por tanto tempo. Uma frase suave, silenciosa, que parece atravessar o vento, a luz, o mar, o próprio tempo. Eu ainda estou aqui. Essas palavras não são apenas uma resposta. São cura. São abraço. São casa. Porque quando Deus diz, eu ainda estou aqui, Ele está dizendo muito mais. Eu estive com você naquela noite em que você chorou sem fazer barulho. Eu estive com você quando sua mente estava cansada demais para orar. Eu estive com você quando você achou que não merecia mais recomeçar. Eu estive com você quando a dor antiga voltou e você pensou que não conseguiria suportar. Eu estive com você quando a esperança era só uma lembrança. Eu estive com você quando o medo falou mais alto. Eu estive com você quando ninguém percebeu sua luta. Eu estive com você quando o silêncio parecia vazio. Eu estive com você quando você deu aquele passo frágil, tremendo, mas sincero. Eu estive com você em cada respiração. E agora, no fim desta jornada, você percebe algo que muda tudo. Se Deus esteve com você o tempo todo, Ele continuará com você em tudo o que virá. A fé deixa de ser uma luta solitária e se torna companhia. A oração deixa de ser esforço e se torna conversa. A vida deixa de ser peso e se torna caminho. O futuro deixa de ser ameaça e se torna confiança. E você entende, talvez pela primeira vez de forma tão clara, que Deus não está apenas perto. Ele está dentro. Ele caminha no ritmo do seu coração. Ele respira nos seus silêncios. Ele te sustenta nos seus limites. Ele ilumina onde você não enxerga. Ele te protege quando você não percebe. Ele te guia por amor, não por obrigação. E, enquanto essa certeza se torna parte de você, algo no seu interior se endireita, se acalma, se reconstrói. O coração, aquele que estava cansado lá no início da história, agora sabe descansar. Agora sabe confiar. Agora sabe ouvir. Agora sabe amar. Porque aprendeu que Deus nunca foi embora. Nunca. Nem por um segundo. E quando você olha para o horizonte e vê o sol nascer inteiro, finalmente entende.
Se ele esteve comigo em tudo até aqui, ele estará comigo em tudo daqui para frente. E é assim que a jornada termina, ou talvez comece, com essa verdade gravada em você, suave como brisa, firme como rocha, viva como luz. Eu ainda estou aqui.